Começamos a melhor aula do MTech, a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e hoje eu tô com um assistente diferente. Assistente nova. Não é tão nova assim. Diga aí seu Estael nome. que anda Machado. Pronto, o professor Estael vai acompanhar a gente aí uns tempos. E vamos ao nosso momento de exposição dos conteúdos. Vamos. E a gente começa sempre a aula de artes apresentando a equipe pedagógica de arte do MTech. Articulação, professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e a nossa assistente, professora Estael Machado. Presente. Olha aí no slide. Presente. Primeira série matutino no vídeo, Cláudia Cedrais, na assistência, a professora Estael Machado. Presente. Tema da aula de hoje é uma aula especial, um assunto que eu gosto muito, que eu sou fã e que eu brigo porque eu acho que é um assunto de artes, sim, que são as histórias em quadrinhos. E hoje a gente vai falar dos elementos que compõem uma história em quadrinho. Às vezes a gente lê uma história em quadrinho, fica só focada no texto e a gente precisa compreender que a história em quadrinho não é só texto. Se fosse só texto, era literatura. Se tem imagem, a gente precisa ler as duas coisas, texto e imagem. É uma arte híbrida, porque mistura texto e imagem. Certo? Nossa aula número 8. Os objetivos dessa aula é entender o conceito de histórias em quadrinhos, conhecer elementos característicos das histórias em quadrinhos. Exatamente, Tanagé. As histórias em quadrinhos são consideradas a nona arte. E nem me pergunte as outras 8, porque eu não sei de cor. Bota aqui na minha imagem, Fabrício, por favor. Aí a gente tem, eu sei que tem pintura, escultura, teatro, música, eu acho, viu? Cinema. Acho que cinema é a 7ª arte. Acho que fotografia é a 8ª, não sei. Eu sei que tem um monte. Tem muitos mangás. Pois é, eu não gosto muito de mangá, não. Eu gosto de histórias em quadrinhos. E aí a gente começa a conversar sobre as histórias em quadrinhos. Tem gente que acha que história em quadrinho é uma coisa só para criança. Que história em quadrinho só trata de temática infantil. Existem temas nas histórias em quadrinhos. Existem gêneros diversos nas histórias em quadrinho. Tem história em quadrinho de terror, de suspense, erótico, infantil, de faroeste, de drama, comédia. Então tem uma diversidade grande, tanto de gêneros quanto de ilustração também, né? Porque no quadrinho a imagem anda juntinho ao contexto. E em alguns momentos existem até alguns quadrinhos, não sei se vocês sabem, mas que não tem texto. É uma história contada apenas através da narrativa das imagens. Então a gente tem uma sequência de imagens e a gente vai lendo essas imagens e a gente constrói a narrativa, né? Só através de imagens. Não tem texto, não tem balão, não tem narrador, não tem, só tem imagem, certo? E aí eu trouxe, né? Eu trouxe alguns os elementos principais das histórias em quadrinhos para a gente entender que elementos são esses, entender qual é a função desses elementos na história em quadrinho, para quando a gente pegar uma história em quadrinho para ler, a gente aprender, toda a história, não ficar só limitado a ler o texto, leia o texto e vai passando, não. A gente tem que ler a imagem também, a gente tem que ler os elementos, as simbologias, tem que entender uma série de conceitos que está aí dentro, certo? Como é, menino? Passar filme para vocês aqui em 50 minutos? Tá difícil, hein? Tá difícil. Antes da gente conversar sobre história em quadrinhos, a gente tem que fazer a revisão da aula passada. E o que foi que a gente viu na aula passada?
a gente fez uma aula prática de colagem. Não só colagem, mas a gente construiu uma obra híbrida, porque a gente misturou colagem com desenho, com pintura. E aí eu trouxe para a gente fazer a revisão, a produção de vocês, que vocês me enviaram pelo Facebook, e vou confessar. Uma mediadora ontem mandou no Facebook assim: professora, os alunos ficam tão felizes quando veem o trabalho deles na aula, e eu digo, você não sabe a felicidade que eu fico quando eu vejo os trabalhos no Facebook. Eu fico encantada, apaixonada, amo de paixão. E todas nós, né, professora Estael, da equipe de artes, a gente vibra muito. E não é só os trabalhos dos nossos alunos. Eu fico super feliz quando eu vejo os trabalhos da professora Estael, que é a professora do 2º ano, os trabalhos da professora Elci, que é do 3º, da professora Paula, que é do 2º ano também, professora Jussi, que é do 3º. Então a gente fica muito feliz quando vê vocês produzindo. A produção, claro que tem umas produções muito bacanas, porque a pessoa já trabalha com artes, a pessoa tem outras habilidades, né? Tem uma facilidade com artes. Tem pessoa que está começando agora, está perdendo a timidez, está criando coragem, né? Está tendo atitude de experimentar coisas novas, que é muito bacana. E a gente fica encantada com os trabalhos, né? Sim, não é simples, os trabalhos primeiros e os trabalhos mais avançados, né? Diga, sem esquecer da importância, né, da identificação de turno, turma e o nome do aluno. Exatamente, facilita a vida da gente. Saber qual é o turno, a turma e o nome de vocês, e o nome do mediador, o nome da localidade, pra gente. Não divulgamos por não saber. Exatamente, exatamente. Então, bora ver aqui o trabalho de vocês, olha. Lá de Santa Clara veio uma turma grande: a Érica, Thalita, Maria, Ana, Maciel, Valmir, o Emerson, o Jean, Thaís, Viviane, Genilson e Márcio. Aí eu coloquei os trabalhos assim juntinhos, achei fantástico, muito bacana, gostei muito das produções. Tem umas coisinhas que eu pontuo assim, ó, tipo assim, ó, tivesse recortado esse porquinho, o contorninho dele, colocado aqui, talvez ficasse mais interessante a composição. Mas de repente pode ser uma opção de vocês trabalhar assim com o impacto, né? A gente teria que conversar com vocês para entender por quê, se foi preguiça ou se é intencional o uso do porco com esse recorte quadrado. Mas os trabalhos estão ótimos. Olha aí, esse aqui, ó. Achei bem bacana, porque não ficou parecendo que era colagem, ficou perfeito, né? Esse aqui alegre, também tá alegre. E ele misturou desenho com um rosto de massinha, com figura de verdade. Então conseguiu. Viajou mesmo no que estava fazendo. E às vezes é sorte da gente ter as imagens certas na mão, né? A gente sabe da dificuldade de conseguir imagens. Também, né? Às vezes a gente tem umas imagens que não conseguem casar e a gente tem que fazer um exercício maior para fazer uma composição bacana. Olha aí o pessoal de Lagoa Clara, Macaúbas, a Érica mandou para mim o trabalho de vocês. Amei! Olha esse Papai Noel malhadão aqui, ó. Malhadona, né? Acho que é malhadona. Uma Mamãe Noé. Achei muito bacana. Esse aqui, ó, ficou bem legal. A professora Maluquinha no corpo da Índia, as máscaras no corpo do Avatar. Esse aqui eu também achei legal, essa complementação da paisagem. Continuou aqui as pedras, colocou algumas árvores, ficou muito legal. Olha aí, continuando, pessoal de Lagoa Clara. Olha, esse aqui eu achei muito bacana. Às vezes a gente consegue umas imagens, né, que vão casando assim. Tá muito legal mesmo o trabalho de vocês. Pessoal de Saco do Fogo, também gostei muito. Olha aí, esse aqui, ó, fugiu de pegar a figurinha pronta, recortou uns pedaços de papéis coloridos. Amei todos. Vou destacando algumas coisas. Esse aqui eu tenho que confessar que é minha paixão, tá? Não fiquem com ciúmes, não.
Mas é porque tem alguns trabalhos que você que bate, né? Parece até uma capa de identifica. livro. Parece, ficou muito bacana. Esse lilazinho, os planetas, a menina, os balões. Mas é aquela história, alguns trabalhos não é porque é o melhor, não, é aquele que teu olho bate, que fala com você, sabe? Fala pessoalmente, não acontece isso com pessoas, acontece isso com trabalhos de arte também. Tem uns trabalhos que conversam com você mais do que outros. Aqui continua o pessoal do Saco do Fogo, gostei dessa ideia aqui. Gostei desse trabalho, mas acho que esse branquinho aqui, ó, incomoda um pouco a vista da gente, esse espaço em branco. Mas gostei dessa solução, dessa composição. Gostei, ó. Tem um monte de coisa que a gente vai gostando. O pessoal de Saco de Fogo, esse interior ficou fantástico. Esse trabalho, Cineia... Agora, eu teria recortado o olho, como você fez aqui com a boca, eu acho que ficaria mais interessante, mas gostei muito. E agora a gente vai entrar no nosso assunto, certo? A gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. Bem, a história em quadrinho utiliza 2 tipos de linguagem. E aí, vão lendo aí, ó. Eu trouxe tirinhas, algumas tirinhas para a gente conversar sobre isso. Leram o primeiro quadrinho? A gente tem, ó, umas palavras aqui que não são palavras, né? Porque a gente não vai ler essas palavras, porque elas representam sons. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Um telefone flutuando, que quando a gente junta o telefone flutuando e a palavra, a gente entende que o telefone está tocando. E um menino passando aqui, ó. Será que ele vai atender o telefone? Ele passou pelo telefone, ó. E o telefone está enlouquecido tocando, né? O barulho dele tocando, ele se movimentando, um jeito que o artista encontrou de mostrar que o telefone está tocando, se mexendo, é colocar o telefone acima da mesinha, em posições diferentes, e o menino passou direto. O que será que ele vai fazer? Chamar a mãe? Aí ele chega, ó, na tomada do telefone e puxa a tomada do telefone. E o telefone, ó, para de tocar. Professora, mas não tá vendo o telefone aí, a gente não vê o telefone, mas a palavrinha, ó, o som para no meio. E olha o que é que acontece. Ó, o que é que ele diz? Nunca é pra mim, eu odeio anotar recados, então é mais fácil que desligar o telefone do que atender, né? Eu acho, sou apaixonada pelo Calvin, esse personagem é Calvin Haroldo. Sou apaixonado por esse menininho indisciplinado, acho que é meu alter ego. E aí a gente percebeu que a gente consegue fazer a leitura sem um texto, a gente lê as imagens e a gente consegue entender a história que foi contada. E a história tem um começo, tem um meio que deixa você sem saber direito o que é que vai acontecer e tem uma finalização, né? Encerra ela, fecha a piada, conclui a piada. Então, os quadrinhos são formados por 2 linguagens, por isso que a gente diz que é uma arte híbrida. Linguagem gráfica, que é a imagem, e a linguagem verbal, que é o texto. Lembrando que nem sempre um quadrinho tem texto, certo? Não é pré-requisito para ser história em quadrinho ter texto, mas é pré-requisito ter imagem, ter uma sequência de imagens contando uma história. Quais são os principais elementos dos quadrinhos? Lembrando essa história de cópia, bota aqui na minha imagem para a gente conversar de novo sobre essa história de cópia. Qual é a proposta da cópia? Vai ter cópia hoje que eu estou indicando? Não, porque em artes a gente não indica cópia. Por que a gente não indica cópia em artes, professora? Porque a gente está trabalhando com o ensino médio. A gente está trabalhando com o ensino médio e a gente está promovendo, estimulando a autonomia de vocês no estudo também. Vocês estão naquela fase, ó, saindo de ser criança, que todo mundo mandava vocês fazerem tudo, passando para a vida adulta, onde vocês vão gerir a vida de vocês. Então, tem que gerir também os estudos, tem que saber a hora de copiar, tem que saber o que copiar, como você entende as coisas melhor
se é ouvindo, se é vendo, se é escrevendo. Então, vocês precisam dar conta disso. Parar, se entender e perceber. Ó, eu aprendo melhor se eu anotar as coisas. Então, a professora está falando lá e eu vou anotar aqui no meu caderno. Ela não precisa me dizer, ó, isso aqui é para anotar, isso aqui é importante. Porque a gente está no ensino médio. Vocês precisam desenvolver essa autonomia de estudo, certo? Chegar em uma universidade, quando for mãe, quando for pai, se já não for, a gente não pode ficar perguntando. A gente fica perguntando quando a gente é mãe e pai. E o filho tá chorando, eu faço o quê, minha sogra? Eu faço o quê, minha mãe? Não. A gente vai lá, dá peito, dá água, dá comida, vê se tá sujo de cocô. Então a gente tá passando para a vida adulta e a gente precisa adquirir uma autonomia na vida da gente. A gente quer chegar tarde em casa, quer ir para qualquer festa, então a gente também tem que saber como estudar. Qual é a melhor forma da gente aprender esses conteúdos, tá bom? Então, pode copiar, deixa o caderno aberto na aula de artes, vê um assunto interessante, alguma coisa que é importante, que você acha que é importante, anota no teu caderno, ok? Então, bora voltar para os elementos dos quadrinhos, os principais elementos dos quadrinhos. A gente tem o balão, a onomatopeia, os requadros, linhas de movimento, calhas e metáforas visuais. São esses os principais elementos das histórias em quadrinhos. Existem outros elementos, mas não é o caso da gente estudar hoje, certo? Sim, não, quando eu falo de filho, eu tô falando de homem também, não tô falando só da mulher, não. Você não deu o peito. Exatamente, o homem, bota aqui na minha imagem, Fabrício. O homem só não vai dar de mamar, mas trocar uma fralda ele pode, dar uma comida ele pode. Tem a mamadeira, né? Pode tomar conta, brincar. Criança às vezes chora porque ela quer companhia, ela quer atenção, ela quer alguém ali para brincar com ela. Então, tirando dar o peito, o homem tá junto em tudo. Compartilhando, dividindo, não é ajudando. Porque a gente ajuda quando a gente não tem responsabilidade com aquilo. Quando a gente tem responsabilidade, a gente tem que dividir, tem que compartilhar, tem que fazer. Certo? Então, bora voltar para as histórias em quadrinhos aqui, os elementos das histórias em quadrinhos, entender melhor como funciona cada elemento desse. Primeiro, o requadro. O que é o requadro? O requadro é aquela moldura que delimita o espaço de cada cena. Essa moldurazinha preta que a gente vê aqui. Professora, sempre tem que ter requadro? Não. Às vezes o artista coloca uma cena sem essa moldurinha preta, entre outros requadros. Às vezes ele faz uma sequência de imagem que o requadro não é assim, quadrado ou retangular. Ele tem outros formatos, certo? Então, essa linha preta é um elemento importante porque ele fecha a cena, ele delimita a cena, ele organiza a sequência de cenas. A leitura do quadrinho é sempre feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, como a gente lê nos livros. Os mangás são lidos ao contrário, porque no Japão a escrita é ao contrário. Por isso que a leitura do mangá é diferente. Então, no mangá a gente lê de trás para frente. A gente começa do final, da última página, e a gente lê da direita para a esquerda, se eu não estou enganada. Tem um leitor aí de mangá que pode explicar para a gente melhor como é que funciona a leitura no mangá, mas é uma leitura diferente da nossa. A nossa é importante a gente saber que a gente vai ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando a gente for construir uma história em quadrinho, a gente tem que lembrar disso. Por quê? O balão que está à esquerda, o personagem vai falar primeiro do que o que está na direita. Se eu coloco esse texto aqui, as pessoas não vão entender, porque elas vão ler primeiro esse. Se tiver dois balões juntos, o que é que eu faço? Eu coloco o que vai ser lido primeiro mais alto e o que vai ser lido depois mais baixo. Então, a hierarquia sempre é mais alto, do alto para baixo, da esquerda para a direita.
Se eu bagunço essa ordem, o leitor não vai entender a minha história, não vai compreender o que eu escrevi. Temos uma mediadora aqui, Raniele, que é apaixonada por mangá e desenha no estilo mangá também. Gostei, Raniele. Eu sou apaixonada por história em quadrinhos, mas não desenho histórias em quadrinhos. E acho uma ciência. Bota aqui na minha imagem pra gente conversar. Aí, ó. Os mangás são lidos de trás para frente e o início dele começa no final. Do que pra gente é o final, pra eles é o início. Eu acho uma ciência. Eu acho realmente uma pessoa extremamente iluminada, uma pessoa que consegue escrever quadrinho, porque eu acho muito complicado. É muitos elementos que você tem que coordenar para dar sentido à cena e organizar para passar uma emoção, para passar um sentimento. A gente vai ver aqui que não é só colocar um balãozinho, que não é só desenhar um negocinho, não. Você tem que organizar, pensar, fazer a diagramação, quantas páginas você vai fazer aquela história, se vai ser uma página, se vai ser uma tira, se vai ser 10 páginas, aquela ação, o que é que você vai desenhar para que o leitor entenda o que você quer. Gente, é muita coisa. Eu acho fantástico quem consegue desenhar quadrinhos. Sou apaixonada por quem faz isso, certo? Ama de coração os mangás, né? Eu gosto de quadrinhos de uma forma geral. Quadrinhos adultos. Gosto dos infantis também. Gosto da Turma da Mônica também. Aliás, eu gosto de ler de uma maneira geral. Então, bora lá. A gente viu os requadros, certo? Agora, bora ver as calhas. O que são as calhas nas histórias em quadrinhos? Olha no slide. As calhas são esse espaço entre um requadro e outro. A gente diz que a calha é o espaço onde o leitor tem a oportunidade de completar a história. Porque o artista da história em quadrinho, ele não dá a história toda pronta pra gente. Ele dá um quadro. De um quadro para outro, a gente tem uma passagem de tempo. Às vezes é um tempo pequeno, às vezes é um tempo longo. E quem faz essa passagem de tempo é o leitor. E o momento, né, o registro dessa passagem de tempo é justamente a calha, que dá esse respiro. A gente lê esse requadro, essa cena, aí a gente imagina o que aconteceu entre esse requadro e esse outro, certo? Então a calha, na verdade, é esse respiro, é esse tempo do leitor imaginar o que acontece daqui para cá. Outro elemento muito importante nas histórias em quadrinhos são as linhas de movimento. Os quadrinhos são desenho estático, bidimensional, não se movimenta, mas os desenhistas inventaram um jeito de transmitir movimento nas histórias em quadrinhos. Eles criaram as linhas de movimento. O que são as linhas de movimento? São essas linhas paralelas que os artistas colocam indicando que o personagem saiu de um lugar e está em outro. Ele fez um movimento. No caso aqui, ó, ele pulou. Ele está aqui, ó, uma cama macia. Parou, viu a cama macia. No segundo requadro, ele faz assim, vou inaugurar. Ele dá um pulo para cair em cima da cama. Como é que a gente sabe que ele deu pulo? As linhas de movimento. Certo? No terceiro quadrinho, a cama quebrou. A cama quebra, ela não quebra e fica parada, né? Ela quebra e se movimenta um pouco. Então, para indicar esse movimento da cama quebrada, o artista utilizou linhas de movimento também. Aí o personagem fala, material de segunda. Material não era bom. Então... E as metáforas visuais? Eu parei aqui um pouquinho para ler vocês. Todo mundo aí apaixonado por mangá, né? Os Narutos, Dragon Ball... Que na verdade, acho que vocês se apaixonam pelos animes e acabam encontrando os mangás. Não vou falar sobre mangá não, Manuel. Bota aqui na minha imagem. Bota aqui na minha... Manuel, eu não vou falar de mangá, sabe por quê, Manuel? Porque, primeiro, mangá é a mesma coisa que história em quadrinho, certo? Então lá no Japão, em vez de chamar de história em quadrinho, eles chamam de mangá.
Como a gente tem os comics nos Estados Unidos, não é história em quadrinho lá, é comics. E a gente tem outras terminologias em outros lugares do mundo. E assim, eu sou filha de um desenhista de história em quadrinhos. Não, isso, só vou falar. Eu estava aqui agoniada, né? Para dizer que isto, ela ama a história em quadrinho e é o berço dela, a história em quadrinho. Ela é filha de um desenhista reconhecido, né? Inclusive passa na TV Cultura, TVE, né? Os desenhos do pai dela, Antônio Cedrais. Se ela não falar, eu falo. Pode cobrar que eu mando tudo sobre a vida dele aqui. Fica à vontade, professora. Pois agora. Aí, então, sou filha de um quadrinista baiano, né? Reconhecido, como a professora Estael falou. Ele é reconhecido nacionalmente como um mestre do quadrinho, era, né? É reconhecido, apesar dele já ter falecido. A arte eterniza as pessoas. É reconhecido como mestre do quadrinho nacional e criou uma turma de personagens, que esses personagens que eu trago aqui para a aula. Claro que eu vou falar sobre o meu quintal, né? Então eu trago os personagens dele para falar sobre, não só porque são os personagens do meu pai, não só porque meu pai é reconhecido como mestre dos quadrinhos nacional, mas é porque eu acho o trabalho muito bom. E é um trabalho que fala sobre a gente, que fala sobre o Nordeste, fala sobre as dificuldades da gente, nossa situação cultural, política, econômica. É um quadrinho feito para criança, mas que não desmerece a inteligência de nenhum adulto. O adulto lê e se diverte, compreende a complexidade. A criança lê, se diverte, é interessante para a criança também. Então, por isso que eu trago e por isso que eu não vou falar do mangá, certo? Porque eu acho que a gente precisa, a gente precisa saber do que acontece lá fora, mas principalmente a gente precisa se apropriar do que é nosso. Que o que é nosso é o que fala sobre a gente. Que diz quem nós somos, por que nós estamos aqui, né, do que a gente gosta, é quem nos revela. E o que nos revela é a turma do Chachado, não é a turma da Mônica, não é o Pererê do Ziraldo, não é o Fradinho do Enfio. Quem fala sobre a gente é a turma do Chachado, quem fala sobre a gente é o Fala Menino, de outro quadrinista muito importante baiano, que infelizmente também nos deixou muito cedo, repentinamente, Luiz Augusto. Então a gente tem que falar dessa galera que faz quadrinhos, que fizeram quadrinhos aqui na Bahia, e de uma galera que faz quadrinhos aqui na Bahia. Então a gente precisa falar dessa gente, certo? E a gente deixa para curtir, deixa para vocês curtirem aí os mangás, mas a gente precisa conhecer essa galera que produz quadrinhos aqui também, certo? Então, bora voltar aqui para as metáforas visuais, que é outro recurso muito interessante criado pelos quadrinistas, que representa o estado psíquico do personagem, mediante imagens de caráter metafórico. Em vez de colocar assim, ele está apaixonado, ele está feliz, né? Ele está tocando e feliz. O que o artista faz? Ele coloca essa metáfora visual, que são as notas musicais, os coraçãozinhos. Ah, ele está dormindo um sono profundo, pesado. Em vez de escrever isso, fica sem graça, né? Não, o que ele faz? Ele coloca o Zzinho, que simboliza o sono, né? O barulhinho que a gente faz quando está roncando. Aí ele coloca o personagem, dormindo em uma cama, diz isso. Então tá dizendo, tá dormindo muito, tá dormindo profundamente. E a gente sabe disso sem precisar ler nada, só observando a imagem. E todo mundo que olhar essa imagem vai entender a mesma coisa, que o personagem está dormindo muito, está dormindo profundamente, está roncando. E aqui, as estrelinhas são algumas convenções das histórias em quadrinhos, né? Então a gente tem as estrelinhas que indicam como é que eu sei que ele se machucou. Primeiro eu tenho aqui cuidado urtiga, que a gente aqui no Nordeste sabe que é urtiga, né? A gente aqui na Bahia sabe que dói, que incomoda. E aí a gente tem as estrelinhas vermelhas e, as linhas onduladas apontando pro bumbum dele. Então a gente sabe que ele caiu aqui na urtiga e tá lascado, né? Como a gente diz aqui, tá lascado. Outra
Metáfora, outro exemplo de metáfora visual, os corações partidos. A gente não precisa escrever, o personagem estava desiludido, brigou com a namorada, não. Coloca ele com a carinha triste, com um balão de pensamento, pensando na namorada, uns coraçãozinhos partidos, brigou com a namorada, estava triste, eu não preciso escrever nada disso. Por isso que a gente diz, quadrinho junta texto e imagem. E às vezes o texto não é importante, a imagem conta mais. Então aqui, só observando essa imagem, a gente sabe que ele brigou com a namorada. Não preciso de um texto. O amigo não precisa perguntar nada para ele. Olha o semblante dele, a cabeça caída, o olhar triste, coração partido, o pensamento. Aí ela chega, sem dizer nada, ela dá um beijo nele. Ó, ele fica feliz, ó, já abre o sorriso. Fala alguma coisa pro amigo. E a gente fica dizendo, o que será que ela falou? Mas aí a gente vê o rolo de fita esparadrapo na mão dela. E aí eles saem, só a silhueta deles. E o personagem usa um balão duplo, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Em pé para reatar namoro, me dão trabalho de acho. Quem conhece esse personagem sabe que ele não gosta de trabalhar. Preguiçoso. E ele tá aqui reclamando. Os outros reataram o namoro, mas ele que teve que ir, ó, consertar os corações partidos. Certo? E agora a gente vai falar do balão. O balão é formado por um corpo, onde a gente escreve a fala do personagem, e um rabicho, que é essa pontinha do balão que tem que estar virado para o personagem que está falando. Eu não posso colocar o rabicho virado para um personagem que está calado. Eu tenho que sempre virar esse rabicho para o personagem que está falando. E o balão é uma convenção própria das histórias em quadrinhos. Hoje em dia a gente vê balão em um monte de propaganda, em televisão, em cinema, mas ele surge nas histórias em quadrinhos. E existem vários tipos de balão. Bora observar aí? Olha para aí, ó. Tem vários tipos de balão. Cada balão, o balão indica não só quem está falando, indica o que ele está falando e como ele está falando. É um elemento só que vai indicar 3 coisas na história em quadrinho. Quem fala, o que fala e como fala. O print do balão, dá um print nesse agora, tá bom? A gente tem o balão simples, que é quando o personagem está conversando normalmente. Geralmente ele é assim elíptico, mas a linha contínua em volta dele que contorna ele. A gente tem o balão de cochicho, quando o personagem fala assim, ó, baixinho com o outro, tá cochichando alguma coisa. Tá me ouvindo? Então, usa esse balão que o corpo dele é contornado por uma linha tracejada. Então, esse é o balão do cochicho. Toda vez que eu tenho um balão desse, o personagem estava falando baixinho com o outro. Eu tenho um balão de pensamento que, no lugar, o rabicho é formado por 3 bolinhas. O rabicho não é colado no corpo do balão. É o único balão que o rabicho não é colado no corpo. É o balão de pensamento. Ele pode ser assim em forma de nuvem ou pode ser circular. Certo? Uma linha contínua aqui. O importante é que o rabicho dele sejam 3 bolinhas separadas. Pode ser pensamento, sonho, uma ideia, alguma coisa que o personagem pensou, mas não falou, ele está só pensando. Tem uma história em quadrinho chamada Garfield, que é a história de um gato, e a gente, toda vez que o gato está pensando alguma coisa, a gente vê o balão de pensamento. Aí meu sobrinho fez assim, mas tia, por que não é o balão normal, simples? Porque bicho não fala, né? Então a gente sabe o que o gato está pensando e o artista coloca um balão de pensamento. O artista não usa o balão de fala, porque bicho não fala. A gente tem o balão de grito, que o corpo dele é formado, ó, por essas linhas irregulares. E o rabicho fica meio escondido aqui no meio dessas linhas irregulares. Então quando o personagem está gritando... a gente usa esse balão.
Às vezes, algumas pessoas usam esse balão também quando é um aparelho eletrônico que está falando. Aí usa esse balão assim, com as linhas irregulares. Um eletrônico, uma televisão, a voz saindo de uma televisão, de um rádio, aí usa esse balão para indicar que é um aparelho eletrônico também. A gente tem o balão duplo. Esse é muito interessante, porque esse balão duplo indica que a pessoa falou alguma coisa, deu pausa e continuou a falar. A mesma pessoa, certo? Então eu falo alguma coisa e continuo falando. Para não colocar dois balões, eu uso um balão duplo. Essa ligação de um balão para o outro é a pausa na fala. E a gente tem o balão uníssono. E a hora do print agora. O uníssono é quando dois ou mais personagens falam a mesma coisa ao mesmo tempo. Certo? Será que a gente consegue, professor Esther, falar alguma coisa ao mesmo tempo? Assobiar e chupar cana. Então, por exemplo, se a gente falar ao mesmo tempo agora, olá, bora tentar, 1, 2, 3 Vamos. e... Olá! Aí a gente usaria um balão uníssono. Tem vários rabichos, indicando que várias pessoas estão falando aquilo juntas, falaram ao mesmo tempo. Certo? Pronto? Posso seguir? Vou seguir. E temos, por fim, a onomatopeia. A onomatopeia indica um som no quadrinho. E é representado por uma palavra, certo? Que é escrita em destaque, com letras destacadas. Ela é mais gordinha. Ela é acompanhada de metáforas visuais, às vezes. Então, aqui, ó. Então, Zé, entendeu o que é onomatopeia? Aí ele faz, não. Olha o balão duplo, me dê um exemplo. Aí ela bate com a bengala na cabeça dele. O som da bengala na cabeça dele, ó, pô. A onomatopeia é esse pô aqui, ó. Viu? Os leitores sabem que tomaste uma porrada. Eu também. Que ele só. Então, bora lá. Cabrum, a chuva tá chegando, o trovão. Clank, 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 as moedinhas fazendo barulho, ele jogando as moedinhas para cima, uma batendo na outra fazendo barulhinho. Plim, aconteceu alguma mágica, né? Alguma situação mágica. Pou, tum, choque, uma briga pesada tá acontecendo aí. Não precisa nem colocar as pessoas brigando. Às vezes o artista coloca no requadro só a onomatopeia. A gente já sabe que rolou a maior confusão. E outro exemplo é a barriga roncando, né? Então, toda vez que a gente quer representar um som nas histórias em quadrinhos, a gente usa uma onomatopeia, que é uma palavra que representa um som. E ela sempre vai vir em destaque, certo? Ela nunca vem em balão. E ela vem, às vezes, acompanhada de metáforas visuais. Referências da aula de hoje. E nosso momento de produção. Eu preciso... Próxima aula é aula prática. Quem tem celular, levanta a mão. Baixa durante essa semana, que eu sei que às vezes vocês não têm internet na escola, então baixa no celular o aplicativo Cômica. Olha, vai lá no Play Store, numa loja de aplicativos, é de graça, não é pago. Aí, ó, Cômica, digita lá Cômica, baixa Cômica e esse aplicativo aqui, ó, vai aparecer assim no celular. Se quiser dar uma mexidinha, é um aplicativo bem bacana, certo? Professora, eu não tenho celular, internet é difícil, o que é que eu faço? Traz material para a gente fazer uma história em quadrinho analógica, né? No método tradicional. Então, traz papel ofício, lápis, borracha, individualmente. E no coletivo, vocês trazem régua, caneta preta, lápis de cor e lápis de cera. Esse aplicativo é pago? Não, é grátis. É grátis e funciona offline, certo?
não precisa de internet para ele funcionar, precisa da internet para baixar ele. Então, se os mediadores puderem dar um print, não é um aplicativo para fazer histórias em quadrinhos, certo? Mas é um aplicativo para editar fotos, mas que a gente consegue fazer histórias em quadrinhos e a gente vai ver na aula que vem. Eu vou mostrar para vocês, dá pra gente fazer umas páginas, umas coisas bem bacanas com fotografia. Aí dá para fazer edição de imagem, parecer que a gente pintou com lápis de cor a imagem, umas coisas bem bacanas. Então baixem o aplicativo, eu não quero reclamação na próxima aula, hein? Professora, não consegui baixar, professora, esqueci. E traz o celular para a sala. Certo? Deram o print já? Posso seguir? Pronto, ok. E eu trouxe esse trabalho da Camila Pereira, na Vanessa Fernandes, de Pouso Alegre, a Cobaça, porque eu achei muito interessante. Eu falei em uma mensagem numa das aulas, todo mundo tem talento, é só uma questão de se mexer até descobrir qual é. A Vanessa foi ajudar a mãe, que é confeiteira, e ela descobriu que ela gostou muito de fazer bolo decorado, e descobriu que ela tem o maior jeito de fazer bolo decorado. Ela mandou as fotos do bolo decorado. Eu achei lindo, porque eu também não consigo alisar uma pasta americana, uma argila para ficar lisinha assim. Então eu acho realmente que precisa de talento para fazer um negócio desse, né? E a Vanessa conseguiu descobrir, se mexeu, foi lá ajudar a mãe e descobriu o talento dela. Bem, gente, é interessante, né? Nós temos uma coisa tão ligada à infância, tão leve, que é a história em quadrinho, certo? E é a oportunidade de você estudar o que você na prática já faz, fortalece seu conhecimento, que é tipo você identificar na história que você está lendo os elementos da história em quadrinho. E aí foi isso que a professora Cláudia trouxe assim com essa suavidade, que o balão, olha como nós compreendemos o balão. Talvez não sabia que ele era tão útil, ou ele é faz parte dessa composição da história em quadrinho com tanta ênfase. A onomatopeia. Olha, eu sempre fui apaixonadíssima por esse. Eu acho que na vida real eu também faço onomatopeia, porque quando eu vou contar, eu digo assim, aí caiu, pá! E não sei o que, tudo eu dou o exemplo, né? Se for uma coisa ligeira, então isso não deixa de ser, professora Cláudia, onomatopeia, eu uso ela na prática. A questão dos quadrinhos, também uma ousadia, você pode botar um até por dentro do outro. Hoje em dia a gente vai misturando as coisas, que o artista sempre tem uma ansiedade muito grande de trazer as novidades, então esses quadrinhos já estamos saindo do enquadramento, né? Até mesmo nas propagandas de rua, né? Os outdoors, eu vejo às vezes já saindo de um quadro para o outro. A propaganda, né, professor Esther, utiliza muito as onomatopeias, os requadros, utiliza muito a linguagem do quadrinho na propaganda. E às vezes sai desse quadrado, né? Não requadra a coisa. A linha de movimento, né? Para dar ideia que nós estamos aqui, estamos disponível, que meu braço está subindo, está descendo. Aí existe as linhas, escalhas, as metáforas. E a metáfora também é muito gostosa. Eu falo muito, converso com metáfora. Então eu já sou uma história em quadrinho também. E o parabéns da professora, porque já vem de uma família de origem, né? Que tudo isso já está trabalhado, é uma educação, no caso, educação de berço, ok? Parabéns, professora Cláudia, e o pai dela, é memória, que deixou esse legado maravilhoso pra gente. Pronto, calei. Pronto! Lembrando que a gente aprende essas coisas, não é para ser quadrinista, a gente aprende essas coisas para a gente ter uma melhor experiência na leitura das histórias em quadrinhos, porque às vezes a gente não sabe, né, de muita coisa. Então a gente, compreendendo como os elementos funcionam, a gente vai ter uma experiência de leitura dos quadrinhos muito melhor. Beijo grande. Temos aula de arte dia de sexta-feira.
O mediador perguntou aí. Então, na próxima sexta-feira, ó, com o celular na mão, com o aplicativo baixado. Beijo grande e até lá.